A busca. Nestes dias, minha consciência acusava-me intensamente. Os empregados já haviam suspenso as buscas. Não encontravam o menor vestígio. Eu me recolhi de vez. Nada saíra como eu havia planejado. O tempo foi passando e eu, cada vez mais, me isolando. Os amigos se afastaram de mim e eu não era mais a boa companhia de outrora. Resolvi me mudar para o Planalto. Lá não seria melhor que aqui, mas ao menos eu poderia ficar isolado, que ninguém iria reparar. Assim que cheguei no Planalto, um explorador do interior me procurou. Senhor Barão, eu soube que uma tribo no interior tem diversas mulheres brancas prisioneiras. Caso queira, podemos ir até lá para ver se encontramos sua esposa. Por que eles iriam aprisionar uma mulher branca? Vingança, senhor Barão. Há muito tempo atrás, sua aldeia foi saqueada por mercadores de escravos. Aprisionaram muitas índias. Hoje eles se vingam levando nossas mulheres como escravas. Entendo. Mas como iriam chegar até Santos e raptar minha esposa? Talvez tenham ido atrás de seus irmãos prisioneiros. Poderia organizar um grupo de homens para tal empreitada? Se o senhor custear as despesas, isso será fácil. Eu custearei. Providencie o mais rápido possível, ok? Está bem, senhor Barão. Em 15 dias partiremos. E o homem providenciou a grande expedição. Partimos um dia ensolarado, mas 2 dias depois começou a chover e a viagem se tornou uma odisseia. Eram muitas as dificuldades. Os rios transbordaram e a navegação teve que ser interrompida até que as águas baixassem. Perdemos muitos dias, até que tornassem-se navegáveis de novo. Logo que isso aconteceu, retomamos a viagem. 15 dias após a partida, fomos atacados por uma tribo hostil. Estávamos bem armados e isto nos ajudou muito. Após 2 dias de lutas esporádicas, pudemos seguir viagem. Não sem antes termos de enterrar 3 de nossos homens. Índios haviam muitos, mas não o enterramos. Que os seus viessem fazer tal serviço. Quando nos aproximamos de tal aldeia, ocultamos os nossos barcos. Índios haviam muitos, mas não os enterramos. Que os seus viessem fazer tal serviço. Quando nos aproximamos de tal aldeia, ocultamos os barcos. Iríamos o resto do caminho através da mata e não poderíamos ser vistos. Nós nos aproximamos da aldeia, revisamos nossas armas de fogo, espadas e punhais. Caso houvesse luta, estaríamos preparados. Ao chegarmos numa clareira, avistamos uma aldeia. Um homem foi destacado para ir observar qual seria a maneira que nos aproximaríamos. Voltamos algumas horas depois. É melhor entrarmos na aldeia bem cedo, assim que o sol nascer. Nesta hora, a maioria estará dormindo e será fácil de dominá-los. Ficou decidido que faremos isto. Alimentamo-nos sem fazer fogueira para não sermos vistos. Foi uma longa noite. Até hoje lembro bem. Ao amanhecer, levamos só o essencial. Logo estávamos na aldeia. Procuramos não fazer muito alarde em nossa entrada. Capturamos o chefe e o obrigamos a chamar os outros. Cercamos os guerreiros num círculo e alguns homens foram colocando as mulheres em outro. Quando estavam todos ali, comecei a procurar minha esposa. Havia diversas mulheres brancas, mas ela não estava ali. Foi uma decepção para mim. Procurei me informar com elas se não tinham visto minha esposa. Tudo inútil, ninguém tinha visto mulher alguma parecida com ela. O explorador conversou com o cacique sobre a minha esposa e conseguiu informações sobre uma mulher parecida, que estava em outra aldeia mais além. Levamos as mulheres brancas conosco e fomos à procura de tal aldeia. Ao chegarmos nas proximidades, fomos recebidos por um bando de índios enfurecidos. Foi uma luta feroz, matamos muitos. Foi uma carnificina, pois nossas armas eram superiores. Quando cessaram o ataque, invadimos a aldeia e novamente o sangue correu. Com nossas armas de fogo, já havíamos matado muitos deles. Depois, com nossas longas espadas, completamos o ataque. Os nossos homens eram mestres no uso de espadas. Quando já não opunham mais resistência, reunimos todos no meio da aldeia e começamos a procurar a mulher branca. Não a encontramos em lugar algum.
Após ameaçarmos alguns de morte, disseram que ela fugiu assim que soube da nossa aproximação. Um deles se aproximou de mim e, muito altivo, me perguntou: "O senhor é o barão?" "Sim, por quê?" Ela disse que, caso fosse o senhor, era para dizer que ela não quer vê-lo, nunca mais. "Onde ela está agora?" Ordenei que alguns homens saíssem à sua procura. Ficamos uma semana na aldeia até que cessamos as buscas. Ninguém conseguiu encontrá-la. Chamei o índio e ordenei: "Caso queira que o resto da sua aldeia viva, saiam alguns de vocês e tragam-na até aqui. Do contrário, mataremos a todos." "Até as mulheres e crianças o senhor mataria?" "Sim, não restará ninguém, caso vocês não voltem com ela." "O senhor é o pior do que ela falou. Ande logo. Esperaremos por 3 dias, nenhum a mais." O índio ficou assustado com as minhas palavras. Já havíamos matado muitos deles, não duvidava de que eu seria capaz de repetir a matança. Embrenharam-se vários índios nas matas, cada um para uma direção. Naquela noite, alguns dos homens estavam de folga, ou seja, aqueles que não haviam sido escalados para vigiar os índios cometeram alguns atos indecentes. Violaram diversas mulheres índias, até algumas mulheres brancas que havíamos libertado na outra aldeia foram incomodadas. Eu não participei da algazarra, mas também nada fiz para impedi-los. Quando fui falar com o explorador que comandava a expedição, ele me respondeu: "Ora, senhor barão, esses homens já estão longe de casa há dias. Só têm lutado, matado e sofrido nessa expedição. Deixemos que se divirtam um pouco, assim não se cansarão com a longa duração dessa louca aventura." "Como louca aventura?" "Sim, uma louca aventura. Imagine que, por causa de uma mulher que o traiu com um negro, já tenhamos matado quase 2 dezenas de índios nesses últimos dias. E muito mais ainda morrerão, caso não a tragam de volta. Tudo isso parece um absurdo, mas eu lhe digo que não há absurdo algum. Eu saí com uma finalidade e vou realizá-la, custe o que custar. Então não se incomode com meus homens. Você quer tê-los juntos por muito mais tempo. Caso contrário, acabarão desistindo dessa expedição." Vi que não adiantava argumentar com aqueles homens. Calei-me e fui me deitar afastado deles. Tudo aquilo me enojava, mas nada podia fazer. Tarde da noite, a algazarra cessou. Eu consegui dormir um pouco e depois disso. O dia seguinte chegou logo, meu corpo doía muito. Foi um longo e enervante dia. Todos estávamos tensos. Alguns indígenas tentaram fugir em desabalada carreira e as armas de fogo voltaram a vomitar a morte pelos seus bocais. Se alguns conseguiram fugir, foram poucos, pois a maioria foi morta pelas costas. A barbárie tomava conta dos homens da expedição. Já não haviam mais regras de decência nem lei de conduta. Algum espírito maligno se impunha no meio de todos. À noite, nova algazarra. Todas as mulheres brancas participaram dessa vez. A moral havia sido banida de vez daquelas pessoas. Mas um erro iria se juntar aos muitos que eu havia cometido, desde que um dia confidenciara a um amigo que pretendia me casar. Fui mentalmente uma lista e vi que era longa. Eu, que sempre havia tido uma conduta moral e ilibada reputação, já há alguns anos não honrava o meu título de nobreza. Fiquei meditando sobre isso, que Deus se apiedasse da minha alma. Orei para que Ele assim o fizesse e assim foi chegando o segundo dia do prazo final. Alguns índios se rebelaram com a nossa conduta e foram mortos na frente de todos. O horror imperava naquela clareira. 2 das mulheres brancas fugiram. Alguns homens foram atrás delas. Voltaram mais tarde dizendo que não haviam sido encontradas, mas eu vi sangue no punhal de um deles. Resumi o que havia acontecido. Foram mortas. Para eles, uma mulher branca que tinha sido prisioneira dos índios não valia nada. A tudo eu assisti sem tomar providência alguma. Eu também havia me bestializado. No entardecer do terceiro dia, eu estava ansioso.
Não aparecera nenhum dos índios que saíram em busca da minha jovem esposa. Falou sarcasticamente o comandante. Creio que terá que cumprir o prometido, senhor barão. Duvido que aqueles selvagens voltem com a sua esposa. Deu ordens aos homens para partirmos ao amanhecer. Quero que fiquem alertas sobre o caso de alguém se aproximar durante a noite. Não quero que disparem naqueles que foram em busca dela. Sim, senhor barão. Vejo que o senhor não vai cumprir sua palavra de matar todos na aldeia, caso não a tragam de volta. Só falei aquilo para impressioná-los. Não acha que eu iria matar crianças, mulheres e velhos apenas por vingança, né? Eu achei que um barão sustentaria sua palavra, mas me enganei a esse respeito. Essas pessoas são inocentes. Eram inocentes quando aprisionaram sua esposa? Acaso sabiam que era uma branca? Isto não é nada excepcional para os índios, comandante. É por isso que eles continuam fazendo essas coisas ainda hoje. Não temem represálias por parte dos brancos. A maior represália que esta que estão sofrendo nestes últimos dias, impossível imaginar uma coisa pior. Isto é um ato de loucura. Nada justificaria um massacre desses. Essas pessoas são inocentes. Eram inocentes quando aprisionaram a sua esposa? Acaso sabiam que era uma branca? E é por isso que eles continuam fazendo estas coisas ainda hoje. Eles não temem represálias por parte dos brancos. Maior represália do que estão sofrendo nestes últimos dias? Impossível imaginar coisa pior. É possível coisa pior, sim, senhor. Basta eliminarmos toda a aldeia que temerão aos brancos. Talvez fosse melhor termos conquistado a amizade deles ao invés do seu ódio. Eles nos odeiam há séculos. Não iriam acreditar em nossas intenções. Eu já vi homens brancos serem esfolados vivos porque imaginavam que poderiam conquistá-los com boas palavras. Só compreendem a linguagem dos arcabuz e das espadas. É um modo cruel, esse que utilizamos para conquistá-los, não? Eu acho que é só mais um dos modos de conquistar algo. Vejo que é um homem muito cruel. Eu? Cruel? Não. Eu sou um explorador lúcido, conhecedor dessas silvícolas. O senhor também é igual a mim, apenas não percebe isso ou tenta parecer diferente por ser um nobre. Nada mais tinha a falar com aquele homem. Nossas diferenças eram muitas e, caso continuássemos com a discussão, acabaríamos brigando. Eu sentia nojo dele, depois que o vi violar uma garotinha indígena. Era uma criança ainda, não tinha nem 10 anos de idade. Novamente, pedi a piedade de Deus pelos meus erros. Eu era culpado por todo aquele horror. Se eu não tivesse vindo à procura da minha esposa, nada disso estaria acontecendo. Não consegui dormir a noite inteira. Já era madrugada quando o cansaço me venceu. Acordei de sobressalto com o barulho de uma saraivada de tiros. Dei um pulo com o barulho. Corri até o centro da aldeia e o que vi revirou meu estômago. Minha cabeça dava voltas, qual um redemoinho. Pensei que ia perder a consciência. O horror estava à minha frente. Os indígenas haviam sido assassinados a sangue frio pelo comandante. Aqueles que ainda viviam eram assassinados pelas espadas e os homens transformados em bestas feras. Corri em direção ao comandante e gritei que parasse com aquilo. Pare imediatamente com este morticínio, homem. Isto é um ato de selvageria inominável. Que Deus se apiede de nossas almas. Cale-se, barão. Deus não se apiedou de minha mulher e filhos quando estes miseráveis atacaram o lugar em que morávamos. Chacinaram a todos. Isso não é justificativa. O que os outros fizeram à sua família. É a vingança, barão. Apenas sacio o ódio que sinto por eles. Não foi para isto que eu te paguei. O meu trato foi para que o senhor me conduzisse até a minha esposa. Não para praticar uma vingança pessoal. Acha que eu viria até aqui somente para procurar uma vagabunda que dormira com um negro? O senhor é um tolo, barão?
Não chame minha esposa de vagabunda. O senhor não tem esse direito e eu não permitirei. Vai negar o que é corrente na boca de todos? Acaso pensa em ser mais um dos muitos traídos conformados? Eu o esbofeteei com força. Era um desafio à honra dele, caso tivesse alguma ainda. Ele soltou uma gargalhada bestial. Então, um nobre barão me desafia para um duelo? Sim, caso seja um homem de honra, me dará o prazer de matá-lo. O senhor matar-me? Pois então, desembanhe a sua espada, nobre barão. E ao dizer isso, ele puxou a sua espada. Eu fiz o mesmo. Os homens já haviam acabado o morticínio dos indígenas e agora faziam um círculo à nossa volta. Gritavam palavras de incentivo à luta. Começamos a duelar. O comandante era bom, mas eu também era. A luta transcorria com violência. Sofremos vários pequenos cortes, mas nada que decidisse a luta. Distraí-me por um instante com a chegada dos índios acompanhados de uma mulher. Não pude ver quem era, porque sofri um corte profundo devido àquela distração momentânea. Voltei toda a minha atenção para o duelo. Lutei com um empenho muito maior, pois se a mulher que não pude ver fosse a minha esposa, eu não iria poder morrer agora. Consegui, após um momento de indecisão dele, atingir-lhe o braço que empunhava a espada. Eu estava sangrando muito e também enfurecido. Quando ele sacou o seu longo punhal e saltou sobre mim, aparei-o com a minha espada. Varei seu estômago e ele caiu à minha frente. Não consegui emitir som algum de tanta dor. Eu, na minha loucura, golpeei várias vezes. Quando já não restava o menor vestígio de vida, varei-lhe o coração com a minha espada e dei-a ali enfiada em seu peito. O encontro.